Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Gostaria que os irmãos estivessem agora atentos. Obrigado, Miro, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falar nessa noite sobre negligência. Não devemos negligenciar a nossa chamada, a nossa vocação. Todos aqueles que negligenciam a chamada de Deus têm consequências, e muitas delas desagradáveis. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, em Jeremias: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Em outras traduções, negligentemente. Nós lemos no início, na parte devocional, o capítulo 1 do livro de Jonas, que durante muito tempo esse livro foi bombardeado, questionado por muitas pessoas que realmente entendem que esse livro é um livro de ficção, devido aos fatos, as coisas que aconteceram nesse livro. Mas se você analisar bem, ler, estudar o livro do profeta Jonas, é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. De todos os profetas, o único que conseguiu ver a resposta de Deus de uma forma positiva. Esse livro ele é recheado de milagres de Deus. Que outra oportunidade nós poderemos falar sobre os muitos milagres que estão contidos aqui nesse livro. Mas como então negligenciar esse livro, entender que esse livro é um livro de ficção, uma lenda, algo dessa natureza, se o próprio Jesus faz menção dele? Jesus estaria mentindo? Jesus estaria compactuando com um engano, um equívoco, com um erro? Esse livro é tão verdadeiro como todos os livros da Bíblia Sagrada. E é interessante que só no capítulo 1 desse livro nós encontramos algumas situações que ocorreram só no capítulo 1. A primeira delas você vê a comissão de Jonas, ou seja, a chamada de Jonas. Deus chama um profeta e diz para ele: vai até a cidade de Nínive, prega a minha palavra naquela cidade. Mas imagina Jonas, conhecedor da história, de que Nínive era uma cidade sanguinolenta, uma grande cidade, já era uma metrópole daqueles dias, daquele tempo, uma cidade grande, famosa, mas uma cidade cruel, onde certamente gotas de sangue escorriam pelas ruas, vielas e praças da grande cidade de Nínive. Jonas, entendendo que ele estaria indo para um lugar altamente de risco, como muitos já haviam ido e não voltado, e Jonas simplesmente negligenciou a chamada. Jonas negligenciou a chamada. E aí vocês vão ver durante todo o livro de Jonas as consequências
de negligenciarmos a chamada, de negligenciarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por isso nós sofremos algumas consequências. Então vimos primeiro aqui Deus chamando Jonas, dizendo: vai até a cidade de Nínive e prega contra ela, contra os seus pecados. Jonas estava enfrentando um grande império das trevas. Jonas estava frente a frente com a maldade, não só a maldade dominada pelo diabo, mas pela maldade humana. Eu estava saindo para a igreja com Cleomara e a nossa missionária Clarissa, Helena, e estava vendo um pastor falando sobre o Paquistão, um país comunista, em que os cristãos não têm liberdade. Se negligenciar o livro deles, prisão perpétua. Vai lá, rasga um Alcorão lá. A gente aqui faz da Bíblia o que quer. Eu vejo Bíblia de crente riscado, né, desenhado, bonequinho, né, que deixa os filhos pequenos rabiscar e rasgar as páginas. Não cuida da Bíblia bonitinha, né? Bíblia de crente totalmente. Faz isso lá no livro deles. Prisão perpétua. Fala mal de Maomé, é condenado à morte. Profeta Maomé, que eles entendem que Maomé é maior do que Jesus. Então Jonas estava indo para enfrentar um reino das trevas, a pregar a palavra para uma cidade sanguinolenta. Jonas resolveu fugir, assim como eu e você. Nós criticamos, falamos mal do profeta. Já vi pregadores chamar Jonas de profeta covarde, profeta desviado, profeta medroso. E nós muitas vezes negligenciamos coisas tão fúteis, tão pequenas, e falamos mal de Jonas. Mas tudo bem, Jonas falhou, fugiu da missão dele. Todos nós aqui temos uma missão. Todos nós aqui. Você imagina se não tivéssemos Bruno, Miro e Wesley? Teríamos culto, é verdade, mas diferente. Se não tivéssemos as pessoas comprometidas com a igreja, com o evangelho, que vem aqui à frente, ler um versículo, cantar um hino, falar aquilo que Deus coloca no coração, como seria o culto? O culto fúnebre. Jonas negligenciou a sua chamada. Você vai ver que no início do livro fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive. E a expressão do versículo é: aquela grande cidade clama contra ela, porque subiu a sua maldade diante de mim. E Jonas não obedeceu. Ele preferiu fugir da chamada, assim como nós fazemos. Somos covardes para com a obra do Senhor, medrosos. E muitas vezes nós não estamos enfrentando algo grande, intransponível, não. Às vezes é uma coisa que eu e você podemos fazer, mas negligenciamos. Preferimos as nossas prioridades seculares, nossos prazeres. Mas tem outra coisa. Nós vemos aqui Jonas foge, ele recusa, ele negligencia a chamada do Senhor em fazer a sua obra.
Primeira comissão chamada, a segunda, a negligência, a recusa de Jonas e foge de Deus. Agora, mediante esse contexto de negação, ele, depois de tudo que aconteceu, vem uma coisa que muitas vezes acontece na vida do crente, devido à nossa negligência. Dentro desse livro nós vemos aqui, o Senhor envia uma tormenta. Talvez você vive uma vida atormentada e não sabe por quê. As coisas não funcionam na sua vida, as coisas não dão certo, você não consegue administrar bem o seu lar, sua família, seus negócios, sua vida espiritual, não tem força sequer para orar, para ler a Bíblia. Está tomado de uma negligência tão severa, como uma pessoa anêmica, sem sangue. E se tem sangue, não tem vida. Irmãos, vocês leram o texto aqui, a expressão dos marinheiros, o chamando de dormente. Dormente. Que vergonha para o crente ser chamado de dormente pelas pessoas. Eu fico imaginando assim, a pessoa encontra com o irmão Sebastião da igreja congregacional e fala assim: oi, irmão Sebastião, pai do Senhor, tudo bem? Você está com a igreja congregacional, o senhor faz lá o quê? Nada. O senhor vai lá na igreja, no culto e tal? Não, só vou lá dentro do domingo e às vezes. Bacana, né? Observe que no versículo 4 está escrito assim: mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para quebrar-se. Os marinheiros, Roberto, já estavam acostumados com o dia a dia do mar, Débora. Já era normal para eles navegarem, mas naquele dia foi diferente. O vento foi diferente, tudo foi diferente, Silvano. O mar ficou encrespado de tal forma que o navio estava a ponto de afundar. Então os marinheiros começaram a dizer que tem uma coisa errada. Nunca aconteceu isso? Alguma coisa está errada. Tinha um viajante, tinha alguém diferente lá, e era exatamente esse alguém que estava provocando aquilo tudo. Nós, como cristãos, devemos sermos influenciadores do bem, de coisas boas. O do cristão chega a bênção, ele sai, a bênção fica. Essa deve ser a regra. O irmão Mira esteve aqui, o ar ficou melhor, a conversa foi agradável, não veio falar de Bolsonaro, nem de A nem de B, veio falar do Senhor Jesus, das experiências que ele teve, que tem com o Senhor. Então os marinheiros observaram que alguma coisa estava errada. Por que então aquela tempestade? Estava lá o crente. Onde a viagem deveria ser? Uma viagem tranquila, debaixo da bênção, da proteção do Senhor, Luzia. Gostei que Valtinho ligou ou mandou um áudio: pastor, estou fazendo uma viagem, ora aí por nós. Porque tem crente que vai e volta igual, mas não tem pastor, não tem. Depois se acontece uma coisa: pastor, ora aí que deu errado aqui. Tem que orar mesmo, né? E os marinheiros então ficaram preocupados. E o que acontece? Quem deveria estar intercedendo a Deus para aquele mar se acalmar, aquele vento se acalmar?
Não. Estava fazendo o quê? Não ouvi. Não ouvi. Dormindo. Como eu e você. Estava dormindo. E é engraçado que há uma inversão. Os marinheiros que começaram a orar ao seu Deus. Está vendo, dona Laura? Foram os marinheiros que começaram a orar, a buscar o seu Deus. E eles estavam igual os profetas de Baal, oravam e nada acontecia, Luz. Entendeu, Anselmo? Porque só quem poderia resolver aquele problema era o Deus de Israel. Desde que o seu servo fizesse um concerto com ele. Muitas vezes nós não passamos por problemas, passamos por alguma luta. Se não estamos passando, vamos passar por negligência nós. Deus não responde, Deus fica calado e o couro está comendo. Então vocês vão ver agora que os marinheiros começam a orar. No verso 5 fala assim: e os marinheiros tiveram muito medo, e cada um clamava a seu Deus, e jogaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e se deitou e dormiu um sono profundo. É exatamente assim que está acontecendo com muitos crentes, um sono profundo. Não tem vontade de ir à escola dominical, não tem vontade de vir num coro de oração, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de dobrar os joelhos para orar, não tem vontade de vir aqui ler um versículo, não tem vontade de sair para fazer alguma coisa para o Senhor. Mas pior do que isso, os prejuízos que eles tiveram que desfazer das bagagens, das cargas, jogar ao mar, irmã Joselina. Além de provocar aquela tormenta na vida dos outros, e ainda deu prejuízo. Tem uma frase meio popular que diz: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. O crente Marcos estava provocando uma desgraça na vida dos outros, porque é uma inversão. Onde deveria ter a bênção, a paz, a harmonia, a tranquilidade, tinha tormenta, confusão. Quem estava provocando? A irmã Girlene. Sei lá, não tem irmã Girlene, tem que falar esse nome. Se eu falar que é Jocilene, aí dizer que eu tenho alguma coisa contra. E é sério, às vezes Silvana ali já teve crente que trabalhou com ele, Valtinho já teve crente que trabalhou com ele, e outros, sabe? Eu já procurei pessoas de loja, vamos empregar, eu não gosto de trabalhar com negócio de crente não. Crente não faz render nada, você fica falando de Jesus e chega atrasado porque fez isso, fez aquilo, e chegou mais cedo porque tinha que fazer um negócio para a igreja e aquele negócio, e não leva as coisas a sério. Então o prejuízo que houve, além do medo de perder a vida, desfizeram das coisas, da bagagem. E eles clamam, oram, pedem, gemem, e nada acontece. E aí, alguém teve uma ideia. Aí nós já fizemos a nossa parte. Vê se aquele dormente lá, se tem algum Deus. Vê, ele pediu o Deus dele, entendeu, a velhice? Está me ouvindo? Você está me ouvindo, Cristina? Pediu o Deus dele, quem sabe o Deus dele tem a misericórdia de nós. Olha o que diz o versículo 6: e o mestre do navio se aproximou dele e disse: é triste. O que tens, dormiu? Levanta-te, clama a teu Deus. Agora observe, clame a teu Deus, D maiúsculo. Possivelmente ele terá compaixão de nós e não perecemos. Eles estavam aflitos,
agoniados, já tiveram suas perdas, e agora estava correndo o risco de perder as suas próprias vidas, devido à fúria do vento e do mar. Sabe por quê? Porque Deus mandou Jonas para um lugar, ele resolveu ir para outro. Deus manda eu fazer uma coisa, eu faço outra. E às vezes, quando nós somos chamados a atenção por Deus, quando Deus puxa a nossa orelha, quando Deus fala grosso conosco, ainda não gostamos, e ainda achamos ruim. Você já viu algum pai chamar a atenção do filho para o mal dele? Chama a atenção do filho para o bem dele, né, Marcos? Né, Walter? Quem tem filho aí? Né, Miro? Às vezes a gente é até um pouco grosso, às vezes até duro, mas é para o bem do nosso filho, é para o bem da nossa filha. E aí Deus, como é um Deus que nos ama de verdade, às vezes fala seriamente com a gente, fala duramente com a gente. Então o mestre do navio chega a ele e diz o seguinte: o que tens? Dormiu, na minha tradução, outra tradução fala dormente. Levanta-te e clama ao teu Deus, possivelmente Ele terá compaixão de nós e não pereceremos. Olha que situação. E aí eles tiveram uma ideia: temos que descobrir por que está acontecendo isso. Vamos lançar a sorte. Imagina então, quando fala lançar a sorte, eu falo assim: estou lascado. Já sei que é comigo, porque Deus já falou comigo. É eu que estou provocando esse negócio. Sou eu que estou provocando esse negócio. E o lançar sorte aqui era para decidir uma situação. Não é lançar sorte para jogo de azar, né? Com alguns crentes que defendem que joga na loto, na loteria, na mega, não sei o que mais lá, na Mega Sena. Tem uns que perguntam: pastor, pode jogar na Mega Sena? Joga, ganha e manda o dízimo para a igreja congregacional. Lá a gente abençoa o dízimo. Depois você vai ficar uns 6 meses sentado sem fazer nada. R.S. Soares falou isso. Alguém que perguntou ele, viu lá? Ô missionário, é pecado jogar? Ele fala assim: olha, se você joga, se você ganhar, você manda o dízimo para cá. Só que é o dízimo. E então lançaram sortes. Dá o verso 7, diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E eu pergunto, irmãos, a sorte caiu em quem? Em quem? Jonas. Caiu em Jonas. Então é o Senhor que está provocando essa desgraça aqui, né? Mas parece que os marinheiros, Luzia e irmã Antônia, eram mais crentes do que Jonas. E se eles fossem maus, pegavam logo Jonas e davam um jeito dele, davam um sumiço nele. Mas foi lançado no mar. Você sabe nadar? Não sabe, vai andar de um meio aqui de transporte diferente, que não é baleia. Ele fala de um peixe, grande peixe. Tem uma tradução antiga que fala que é baleia, mas não é baleia. Então a sorte caiu sobre Jonas. E depois então, eu vou começar a adiantar meus passos, de toda aquela situação, toda aquela tragédia, de todo aquele medo, de toda aquela turbulência, de toda aquela tormenta por causa da negligência de um crente. Aí Jonas abre a boca. Aí você vai ver que ele confessa. Versículo 8: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que motivo nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Você é o quê? Você é de qual igreja? Congregacional? Você é o quê lá? Sou baterista, sou diácono,
sou auxiliar de trabalho, sou isso, aquilo. Olha que coisa. Que ocupação é a tua na casa do Senhor? Hein, minha irmã? Hein, meu irmão? Qual é a tua ocupação aqui na igreja congregacional? Você é realmente um membro da igreja ativo, que dá sua contribuição? Não estou falando de contribuição financeira só, não. A sua participação. Porque tem crente assim: eu vou na escola dominical, não vou no culto à noite. Se eu for no culto à noite, eu vou na escola dominical. Se eu for no culto terça-feira, na oração, eu não vou no outro dia. Que jogo é esse? Que ocupação é a tua na casa do Senhor? Você está fazendo a sua parte? Tem vindo aos cultos de oração, de terça, de quinta, escola dominical? A pergunta aqui é contundente: que ocupação é a tua? De onde vens? E qual é a igreja que você vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Você é crente de verdade? Você é crente de verdade ou é daquele tipo de crente que anda contando piadinhas na roda de escarnecedores? Será que lá no seu celular, o que é que rola lá? O que é que acontece lá no seu celular? Tem umas mensagens, pastor, umas mensagens bacanas que eu mando, mensagens de autoajuda. Estou sempre mantendo contato com os meus amigos, com bom dia, com boa noite. Amém. Às vezes eu convido para vir à igreja. Amém, glória a Deus. Eu já falei para os irmãos aqui, isso aqui, e vou repetir. Eu estava indo na época que a gente viajava para Chique-Chique, né? Esse carro aí. Há muitos anos isso, muitos anos. E tinha um membro dessa igreja aqui que falou logo. Ele é aquele tipo de crente que gosta de piadinha, viu Laura, viu Débora, viu Zé? Gosta de, quando está com as pessoas, gosta de soltar umas piadinhas, umas. Aí ele estava lá no fundo e tem uma moça na frente, foi numa van, parece. Aí lá de trás ele contou uma piadinha lá, a moça falou assim: fulano tal, o senhor não é crente? Nunca vi crente ficar contando e rindo com os outros, todo mundo contando a piada, e eu calado. Tomara que não disse que é da igreja congregacional. Que ocupação é tua, como servo do Senhor? Em casa, como é que é você em casa? Ora, Deus, lê Bíblia, lê um livro, compra um livro bom para ler. No trabalho, na escola, com o vizinho. Irmãos, isso é muito sério, porque quem provocou danos aos marinheiros foi um crente, Sueli. Não foi um macumbeiro, não foi um espírita, foi um crente. Aliás, Valdemar, que é um crente, um profeta. Entendeu, Roberto? Um profeta de Deus, que estava causando aquele problema todo, irmãos. E aí vai, ele confessa, é o versículo 9: e ele lhes respondeu: eu sou hebreu, eu sou crente, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele continua:
Versículo 10. E aqueles homens então temeram sobremaneira e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois Ló tinha declarado, quer dizer, ele tinha declarado que era crente, que era servo do Senhor, que servia ao Deus de Israel. E eles temeram. Eles temeram, porque não estava lidando com uma pessoa qualquer, com um crente qualquer. Olha o que a negligência da chamada faz na vida de alguém. Um dia Deus te chamou para você ser alguém na casa do Senhor, e por algum tempo você até fez, e fez muito bem, mas depois largou, deixou tudo. Deus ainda continua te chamando, te buscando, te dando uma oportunidade para você cumprir a sua missão como servo do Senhor. E continua o versículo 11 que diz: e lhe disseram: o que faremos contigo para que o mar se aquiete? Porque o mar se ia enfurecendo mais e mais. Verso 12. Ele então lhe respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Não podemos, como cristãos, provocar a desgraça dos outros. Não podemos, como cristãos, ver a miséria dos outros. Nada pode acontecer negativamente na vida de ninguém por minha causa, nem por sua causa. Nós somos influenciadores, somos portadores da paz, da verdade do Evangelho. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas. E sabe lá Deus se essa pandemia que está acontecendo no mundo não é por causa da igreja, da sua negligência. Não sei, não estou afirmando nada da nossa negligência. Porque todos nós estamos sofrendo com essa situação. Todos, o mundo todo está. E aí, meus amados, vou correr. Jonas é jogado ao mar. Não tinha outra alternativa. Alguém fala assim: eu não quero conta com esse camarada. Esse camarada, em vez de ser abençoador, é um amaldiçoador. Não quero estar perto desse camarada. Nada dá certo, ele está aqui, nada dá certo, nada funciona. Porque havia um negligente. Alguém que Deus havia chamado para uma missão. Esse alguém negligenciou. Deixa eu correr. Jonas então é jogado ao mar. E acontece o seguinte, versículos 15 em diante, para nós concluirmos. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar, e o mar se aquietou do seu furor. Pronto. Ficou tranquilo. As coisas começaram a melhorar. E temeram aqueles homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Verso 17. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Aí nós estamos vendo a providência de Deus, ainda a misericórdia dele para com Jonas. Ele poderia ter fulminado Jonas, acabado com a vida de Jonas e chamado outro, mas ele queria Jonas. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vão e Deus não está nem para elas. Quer ir? Vá. Mas tem outras que Deus chamou e diz: você pode ir quando você quiser, eu vou atrás de você. Então, se você é uma dessas pessoas que Deus te chamou, você negligenciou, renunciou à sua chamada, desviou, não quer nada, deixa eu te falar uma coisa para você aqui, cuidado. Você tem 2 opções: ou você é um daqueles que Deus não está ligando para você, você vai, faz o que você quiser, até ir para o inferno se você quiser, ou é daqueles que Deus
está indo atrás de você, porque Ele está falando com você, dizendo: eu quero você aqui. Eu quero você trabalhando aqui. Eu quero você fazendo a minha obra. Vai me lembrar aqui, Débora, aqueles discípulos de Emaús. Voltaram para Emaús, de Denise, reclamando. No terceiro dia, ele falou que ia ressuscitar. Jesus Deus para lá. Mas esses dois não, Jesus foi atrás deles. Vocês têm uma missão. Vocês têm uma obra para fazer. Deus tem algo que fazer na sua vida. Comece então a refletir sobre você, sobre a sua vida. Se você não está negligenciando uma chamada de Deus. E se você está negligenciando, cuidado com a tormenta de Deus. Não passe nenhum mal como Jonas e os marinheiros, nem provoque isso para outras pessoas por sua causa. Seja um crente obediente. Deus te chamou para quê? Para limpar a sua casa. Então faça com amor, com excelência. Deus me chamou para ser presidente de patrimônio. Faça com excelência. Olha lá, Marco, até a lâmpada está apagada ali. É você. Deus me chamou para ser professor de escola dominical. Faça com excelência, estuda. Deus me chamou para ser o superintendente da escola dominical. Faça com excelência. Deus me chamou para tocar. Olha um caba chato aqui, ó. Chato, gente boa, chato. Vai ensaiar com essa. Aí a gente ensina. Mas ele quer perfeição, ele quer excelência no que ele faz. Nós não podemos fazer as coisas de Deus negligentemente, relaxadamente. Devemos fazer com excelência, com amor, com carinho. Tudo que nós fazemos com amor, com carinho, as coisas fluem. Vamos ficar de pé. Eles vão cantar ainda aqui um hino aqui para nós recolhermos as ofertas dos dízimos. Que Deus abençoe, nos abençoe, abençoe minha vida, a sua vida, que nós sejamos crentes comprometidos com a casa do Senhor, com o Evangelho, com a obra do Senhor. A obra do Senhor precisa de mim e de você, a igreja precisa de mim e de você. Faça a sua parte, aquilo que você pode fazer, faça com amor, faça com carinho, faça com excelência. Você vai ver a diferença, o quanto Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus.